Nós temos acompanhado, então, o chamado 3 sola ou sole da Reforma. Falamos anteriormente sobre o sola fide. Hoje vamos nos dedicar ao sola scriptura. E a pergunta que logo se impõe é a seguinte: qual é a mais importante das sola? A sola scriptura ou a sola fide? Na verdade, essa é uma resposta impossível de ser dada, uma vez que uma não existe sem a outra. Porque foi lendo somente a Escritura, sola scriptura, que Lutero descobriu que a salvação é pela graça, mediante a fé. Há um pensamento de Lutero, uma narrativa dele, que ilustra bem essa contiguidade entre a sola fide e a sola scriptura. Diz ele, aqui em Romanos 1,17, comecei a compreender que a justiça de Deus é que o justo vive pela fé. Aqui senti que eu tinha nascido de novo e que tinha entrado nos portões do paraíso através das portas abertas. Em outras palavras, quem abriu a porta do paraíso da fé a Martim Lutero foi a Bíblia Sagrada. Portanto, não há como falar da sola scriptura sem falar da sola fide. Não há como falar da sola fide sem falar da sola scriptura, porque uma não existiria sem a outra. Para entendermos a sola scriptura, nós temos que compreender a natureza dos séculos que vieram antes. Eu quero, então, só ligar alguns desses aspectos que têm direta relação com sola scriptura. Todo o período antigo, tanto da antiguidade quanto medieval, não era um período democrático. Entendendo-se por democracia, não só o direito de decidir, emanado tal direito do povo, exercido pelo povo e em seu nome, para usar uma clássica figura retórica, mas de direitos do povo ao alimento, à moradia, a uma vida digna. Povo era cliente. O que era um cliente? O cliente era aquele que tinha um protetor, um rico que o protegia. Se pensarmos no Império Romano, nós tínhamos a maioria da população que era escrava, portanto, tinha a sua sobrevivência garantida pelo senhor, que lhe dava comida, casa e roupa, e nenhum direito, seja ele de opinião ou de decisão. Junto deles havia aqueles outros que não eram escravos, eram livres, mas eram clientes. Não tinham dinheiro. Então se ajuntavam, se associavam a um rico, a um patrão ou um patrono e recebia os benefícios desta ligação, desse relacionamento. Com o andamento da sociedade, foram criadas outras formas de comunidade não urbana, como essa que mencionei agora, mas que também sempre estava em função de um senhor feudal, que tudo tendo, alugava a mão de obra, ou mesmo a tornava de modo servil. É importante entendermos isto, de modo, é claro, quase que caricato,
para entendermos o que significa a só Escritura. Não temos, portanto, uma forma que nós chamaríamos de moderna ou democrática de viver, em que, pelo menos teoricamente, alguém trabalha, recebe um pagamento pelo seu salário, vive com esse salário, se digna ou indignamente é uma outra questão, e tem, no caso das democracias liberais, a liberdade de votar e ser votado. Ser votado é algo quase que impossível. Só para entendermos esse contexto, então. Na Alemanha não era diferente. Nas Alemanhas, podemos dizer assim, uma vez que não havia uma Alemanha unificada, eram estados, cidades-estado. Na verdade, vários principados ou eleitorados, em que havia lá o príncipe, às vezes esse príncipe era também o bispo ou arcebispo, se confundiam as duas coisas, e as pessoas buscavam sobreviver de pequenos comércios ou de uma ligação com um desses ricos ou prósperos de então. Não era, portanto, muito diferente durante todo esse período. Ora, essas pessoas não sabiam ler. Diríamos melhor, essas pessoas não precisavam saber ler. Diríamos mais ainda, essas pessoas não tinham onde ler. Vamos observar isso já já, quando eu mencionar uma outra questão ligada a esta. Ao tempo, portanto, de Lutero, quando ele começou o seu movimento, apenas 5% dos alemães sabiam ler. Curto e grosso, ninguém sabia ler. 5%, né? Muito pouca gente sabia ler. Para resolver esse problema do analfabetismo como algo comum, a Igreja Católica cunhou os seus catecismos, que eram formas mnemônicas, isto é, para se memorizar, abreviadas dos ensinos da Bíblia. E alguns desses catecismos, como as pessoas não conheciam a Bíblia, por não haver cópias, por não saberem ler, eram confundidos com a própria Bíblia. Eu descobri isso aqui pregando aqui na igreja. Eu nunca fui católico. Mas um dia, pregando sobre os 10 mandamentos, eu li os 10 mandamentos. E uma pessoa aqui presente, não lembro mais quem, já há muitos anos isso, ficou estupefata, porque ela conhecia os 10 mandamentos. Católica que era, ou fora, e os 10 mandamentos que ela conhecera não conferiam com o que eu tinha lido. A primeira reação dela foi achar que eu estava errado. Eu a vida inteira aprendi os 10 mandamentos, não eram estes. Como é que vem agora esse camarada e lê os 10 mandamentos? Eu disse, está na Bíblia. Vamos lá. Êxodo capítulo 20. Porque os 10 mandamentos da Igreja Católica são os seguintes. São, não eram, são. Em 2005, a Igreja repetiu quais são os 10 mandamentos, para fins mnemônicos, de certo modo para simplificar. Mas as pessoas tomam essa simplificação como o todo. Os 10 mandamentos da Igreja Católica são os seguintes: adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, o primeiro. O segundo, não invocar o santo nome de Deus em vão. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda. Quarto, honrar pai e mãe e os outros legítimos superiores. Quinto, não matar, nem causar outro dano no corpo ou na alma, ou a si mesmo ou ao próximo. 6, guardar castidade nas palavras e nas obras. 7, não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. 8, não levantar falsos testemunhos. 9, guardar castidade nos pensamentos e nos desejos. 10, não cobiçar as coisas alheias. É um resumo.
Mas esse resumo, reafirmado, como eu disse, em 2005, por uma comissão chefiada pelo então arcebispo cardeal Ratzinger, depois Papa, permanecendo como o ensino da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica, em função do analfabetismo, em função da indisponibilidade de Bíblias, criou os catecismos como mecanismos mnemônicos para que as pessoas pudessem lembrar. Ora, na ausência do todo, a parte é tomada como sendo o todo. Quando Lutero, então, começa a pregar, esses são os 10 mandamentos na cabeça das pessoas. Preciso fazer um parênteses antes de avançar nessa questão das condições e circunstâncias daquela época. A imprensa só foi inventada em 1492. Mas o livro, na forma em que nós o temos, não na impressão que o temos, mas na forma que são folhas dobradas, uma dentro da outra folha, formando um caderno, se chama códice. E o códice existe desde o século V. Então o livro, nos termos atuais, até hoje é assim, um livro tem vários cadernos. Cada caderno de um livro tem 32 páginas. É uma folha colocada dentro da outra e forma um caderno. Depois o outro caderno, o outro caderno, o outro caderno, fazendo um livro. A partir de Gutenberg, em 1492, esses livros foram impressos com tinta numa máquina. Ou seja, cada livro impresso era igual ao seu original. Isso só existe a partir de 1492. Antes disso, havia o códice, mas cada um deles era diferente, porque ele era obra de um copista, que manuseava essas folhas e à mão copiava. Eu já vi muitos códices nos museus. Parece que é impresso. É uma perfeição, mas é feito à mão. Só com a imprensa que surge a possibilidade de grandes quantidades de exemplares. O Bom Dia Amigo, por exemplo, com suas 400 páginas, podemos tirar 130 mil cópias, e há livros que tiram milhões de exemplares, todos iguais, um ao outro, em tempo muito, muito rápido. Hoje a Sociedade Bíblica do Brasil imprime uma Bíblia completa em 11 segundos. Você imagina isso na mão de um copista. Claro, não eram só, eram vários numa sala. Lembra-se das salas de telemarketing hoje, que dezenas ou centenas de pessoas atendem o telefone? Os copistas eram assim, uma pessoa ditava e o outro copiava. E alguém conferia, tinha o supervisor do trabalho. Só para entendermos como é que era a estrutura de então, que foi completamente alterada. A tecnologia vai mudando nossos modos de vida com a invenção da imprensa por Gutenberg. Essa questão do analfabetismo, que em parte foi suprida com a providência dos catecismos, resumindo as doutrinas bíblicas, as doutrinas cristãs na compreensão católica, há que ser entendida ainda com um segundo elemento, que é o elemento hermenêutico. Ou seja, como se deve ler a Bíblia? Ou qual o peso, o significado desta Bíblia? O ensino católico romano, até hoje, é o seguinte. Claro que no interior da Igreja Católica há vozes dissonantes, mas a tradição, o magistério da Igreja ensina que a Igreja é superior à Bíblia.
Porque a igreja é anterior à Bíblia. Foi a igreja que escreveu ou supervisionou a Bíblia no ensino católico. Portanto, a interpretação de um texto bíblico é a interpretação dada pela autoridade católica, pelo chamado magistério católico. Com isso, nós compreendemos o que Lutero disse perante o imperador Carlos V, o todo-poderoso chefe do Sacro Império Romano Germano em Worms, no ano de 1521, nos seguintes termos, palavras de Lutero: a não ser que seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por argumentos evidentes, pois não acredito nem no Papa, nem nos concílios exclusivamente, visto que está claro que os mesmos erraram muitas vezes e se contradisseram a si mesmos. A minha convicção, então eu vou tirar esse parênteses e vou voltar para fazer uma redação mais breve. A não ser que seja convencido pelo testemunho da Escritura ou por argumentos evidentes, a minha convicção vem das Escrituras, aqui me reporto, e minha consciência está presa à palavra de Deus. Esta frase é uma revolução, porque até então, ele diria, a minha consciência está presa à igreja. Eu penso o que a igreja pensa. Eu interpreto a Bíblia conforme a igreja interpreta. Lutero introduz um elemento absolutamente novo, que é o convencimento tão somente pelas Escrituras. Ele diz mais ainda: quando a Escritura fala, Deus fala. Recentemente, lendo sobre a Reforma, sobre a chamada Sola, li que um grupo de igrejas luteranas, aos 3, que alguns fizeram 5, acrescentou mais 2. E esse 6º sola, nessa visão desses teólogos anglicanos recentes, era sola ecclesia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, deixando sola gratia e sola deo gloria, que são invenções posteriores, e depois, colocando os demais, eles trazem um sola ecclesia, que é o mesmo valor católico romano que vem de Cipriano de Cartago, do século II, segundo o qual, fora da igreja, não há salvação. Estou mencionando isso para entendermos o significado do sola escritura. Quando a Bíblia fala, Deus fala. Para nós, irmãos, que somos protestantes, isso parece muito evidente. Mas ao tempo de Lutero era uma revolução. Diz mais ele: eu coloco as Escrituras acima de todos os ditos dos pais da igreja, os teólogos da Idade Média e Antiga, dos anjos e dos demônios. É assim que eu me posiciono. Lutero falava desse modo. Não espere que ele fale como a gente fala, cheio de dedos, ele vai com força no que diz. Diz também: um leigo simples, com as Escrituras nas mãos, é maior que o Papa mais poderoso sem as Escrituras. Por isso ele afirma: a autoridade das Escrituras é maior que a compreensão de toda a razão humana. Portanto, o princípio do sola escritura é o princípio da Bíblia como sendo normativa. Isso é, o nosso pensamento é cativo das Escrituras. A nossa moralidade é determinada pelas Escrituras.
A nossa liturgia é moldada pelas Escrituras. A nossa teologia é desenvolvida a partir das Escrituras. Isso é o princípio da autoridade das Escrituras Sagradas, ou sola Scriptura. Quando Lutero, então, faz essa proposição, a partir dessa valorização que ele tem das Escrituras Sagradas, porque foram elas que abriram a ele a porta para a salvação, para a compreensão que o justo vive tão somente pela fé, sola fide. Ele então amava as Escrituras profundamente. E a partir daí, tendo a imprensa sendo inventada, foi possível que as obras de Lutero, ele escreveu muitos livros, pudessem tais obras influenciar a teologia e a cultura de então. Então cito outras frases de Lutero sobre a Bíblia. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Atualíssimo. Lutero escreveu duas vezes diferentemente as seguintes frases, vou ler as duas. Desde o início da minha reforma, esse reforma aqui não era a reforma protestante, mas a reforma interior dele, desde o início da minha reforma, tenho pedido a Deus para não me enviar sonhos, visões ou anjos, se não me dar uma correta compreensão de sua palavra, as Sagradas Escrituras. Porque tendo a palavra de Deus, sei que estou andando no seu caminho e que não cairei em nenhum erro ou ilusão. Ele escreveu de outra maneira, em outro lugar. Fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Eu estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas. Lutero está vivo e temos que ouvi-lo ainda nos dias de hoje. Ele entendia que era um milagre a maneira pela qual Deus tem preservado o seu livro durante tanto tempo. Como é bom e glorioso ter a palavra de Deus. Mais ainda, a alma pode prescindir de todas as coisas, menos da palavra de Deus. E fora a palavra de Deus, nada mais pode auxiliar a alma humana. Quando uma pessoa possui a palavra de Deus, de mais nada necessitará, pois na palavra ela encontrará satisfação, alimento, alegria, paz, luz, ciência, justiça, verdade, sabedoria, liberdade e todos os bens em abundância. Escreveu também: esta é a Escritura que transforma todos os sábios e espertos em tolos, e que está aberta apenas aos pequenos e simplórios, como diz Cristo em Mateus capítulo 11. Por isso, deixa de lado tuas fantasias e sentimentos e considera essa Escritura como o mais elevado e precioso de todos os santuários, como o mais rico de todos os sentimentos, de todos os mananciais de riquezas que jamais poderá vir a ser suficientemente sondado. Então, poderás encontrar a sabedoria divina, que Deus aqui coloca diante de ti de modo tão simples e puro para moderar toda a altivez, orgulho. Aqui encontrarás as fraldas e as manjedouras em que Cristo jaz deitado, lugar que também o anjo indica aos pastores. As fraldas são simples e ínfimas, mas é precioso o tesouro que nela se encontra: Jesus Cristo. Nas Escrituras, vou ler outros pensamentos soltos de Lutero. Cada florzinha é uma campina. A palavra de Deus
é a única luz na escuridão desta vida. É palavra de vida, de consolo, de bem-aventurança. Conforte-se a você mesmo com a palavra de Deus, a consolação preeminente, a que vem primeiro de todas as outras. Nada ajuda mais poderosamente contra o demônio, o mundo, a carne e todos os maus pensamentos do que ocupar-se com a palavra de Deus, conversar sobre ela e contemplá-la. Pare em cada versículo da Bíblia e, por assim dizer, sacuda cada ramo desta árvore, para que, se possível, pelo menos caia algum fruto. A Bíblia é uma erva. Quanto mais se manuseia, mais perfume ela exala. A casa de Deus não pertence nada mais que a presença de Deus com a sua palavra. Não podemos alcançar a compreensão das Escrituras pelo estudo e pelo intelecto. Nossa primeira tarefa é começar com oração. Nosso primeiro dever é começar pela oração. Roguemos ao Senhor para nos conceder em sua grande misericórdia o verdadeiro entendimento de sua palavra. Não há outro intérprete da palavra de Deus, além do autor desta palavra. Como ele mesmo disse, todos serão ensinados de Deus. João 6,45. Não espere nada de seus próprios esforços, do seu próprio entendimento. Confie exclusivamente em Deus e na influência do seu espírito. Creia na palavra de um homem que tem experiência, referindo-se então a si mesmo. A Bíblia é o melhor e mais elevado dos livros, abundando em conforto nas horas das aflições e dificuldades. Ela nos ensina a ver, sentir e acalmar a fé, a esperança e o amor, mais do que pode a razão humana. Enquanto o diabo nos oprime, a palavra de Deus nos ensina como essas virtudes lançam luz sobre as tarefas e como depois dessa nossa experiência pobre e miserável na terra, a outra, a eterna vida a nos esperar. Termino citando duas citações bastante pessoais dele. Desde os 28 anos de idade, eu sou um doutor em teologia, e tenho então lido constantemente e pregado a Bíblia. Ainda não a esgotei, porque encontro algo novo a cada dia. E aqui eu confesso o meu sonho particular. É um dia me aposentar para poder me dedicar a estudar a Bíblia. Tendo para tanto tempo, coisa que hoje é escassa. Por último, última citação. Por alguns anos, li a Bíblia toda 2 vezes ao ano. Imagine a Bíblia como uma grande árvore e cada palavra como um pequeno galho. Eu tenho sacudido cada um desses galhos, porque quero conhecer o que a Bíblia é e o que ela significa. Mostrei com esses pensamentos o que é que Lutero pensava sobre a Bíblia, o que ele fazia com a Bíblia e o que ele cria a partir da Bíblia. Mencionei que há alguns anos uma pessoa me procurou e disse que nós cristãos, ele não é um deles, estávamos numa enrascada, porque nós tínhamos nos posicionado na questão homossexual de um modo contrário aos seus direitos e valores. Eu lhe respondi: se estamos numa enrascada, eu não sei. Eu só sei que a Bíblia não nos deixa nenhuma outra alternativa. Ou poderíamos dizer, ficamos com a Bíblia. Sobre isso preguei aqui algumas vezes, sobre o tema da homossexualidade, que não é a nossa questão aqui hoje, só para ilustrar isso. E recentemente publiquei um livro que está disponível aí, intitulado As Questões Homossexuais e de Gênero. Mencionei recentemente também um cristão
australiano, que se diz um cristão dissidente, em que ele afirma que o problema dos cristãos com os homossexuais não são os cristãos, é a Bíblia. Então, diz ele, nós precisamos levar os cristãos a lerem corretamente a Bíblia, compreendendo-a como um livro antigo, que contém muita inspiração, com histórias muito interessantes, com valores de enorme utilidade, mas é um livro humano. Já há algum tempo eu afirmei e reafirmo que o movimento homossexual coloca um grande desafio à fé cristã. Porque nega a validade da Bíblia, ou a autoridade da Bíblia, ou a normatividade da Bíblia na questão homossexual. Diríamos, a Bíblia está certa em todas as questões, menos nesta. Ora, se não está certa nesta questão, as homossexuais, estará em outras. Se ela é autoridade sobre todas as áreas da vida, menos sobre esta, efetivamente também estará sobre todas as questões. Isso se aplica a outras dificuldades que nós temos para conciliar os valores ditos modernos com os valores ditos antigos da palavra de Deus. E então, muitas vezes, nós somos levados a fazer uma escolha. Uma escolha pela, aspas, razão. Uma escolha, aspas, pela modernidade. Todavia, sola Escritura, nós podemos afirmar que a Bíblia, nós devemos afirmar que a palavra de Deus continua normativa. É claro que a nossa leitura da Bíblia, a nossa interpretação da Bíblia, que nunca poderá contradizer o que claramente ela disse. É importante isso, porque uma interpretação é uma interpretação. Não pode contradizer o conteúdo. Importante esse elemento. Uma interpretação é algo que vem da razão humana. E Lutero diz que ao interpretar a Bíblia, nós temos que permitir que ela mesma se interprete. Mas é claro que nós podemos compreender a Bíblia usando a razão. Podemos compreender a Bíblia usando a razão para entender o contexto daquele texto e derivar desse contexto o princípio presente nele. E o exemplo mais claro está nos Levíticos, no livro de Levítico. Por exemplo, está escrito que a Páscoa é um estatuto perpétuo. Nós celebramos a Páscoa? Sim ou não? Sim. A nova Páscoa, a nova aliança, o novo mandamento. Então, para nós, continua sendo perpétua. Por isso, celebramos a ceia várias vezes ao mês, por exemplo. O sábado também é um mandamento perpétuo. Nós guardamos o sábado? Sim. Guardando o domingo. Porque o princípio não é o sábado. O princípio é o descanso, o que a palavra quer dizer.
nesse tipo de questão, que sempre será uma questão menor, nós podemos e devemos interpretar. Isso quer dizer que não temos que ler de modo apenas literal o texto bíblico. Claro que isso gera dificuldades e gera um sem número de denominações. Porque há questões que o texto bíblico, em sua inteireza, permite interpretações diferentes. Mas não são questões, as diferentes interpretações, que negam o essencial. Vou ilustrar, mais uma vez, com elementos já aqui anteriormente apresentados. A Bíblia diz que Jesus na cruz levou sobre ele os nossos pecados. Portanto, a morte de Cristo na cruz foi uma morte expiatória. Morreu em nosso lugar. Vem uma corrente teológica e diz: a morte de Cristo na cruz não foi expiatória, mas foi exemplar. Através da sua morte, Cristo nos deu um exemplo de como ele viveu e como nós podemos viver, amando o próximo ao ponto de morrer por ele, se for o caso. Essa não é uma interpretação, é uma negação. Porque se nós dizemos que a obra de Cristo na cruz foi apenas um exemplo, estamos negando que essa morte foi expiatória, que essa morte foi vicária, que essa morte foi em nosso lugar. Portanto, há limites para a interpretação. E a interpretação não pode contradizer a essência daquilo que foi dito, daquilo que foi apresentado. Nós, em cada geração, vamos passando por esta experiência ou por esse desejo comum ao ser humano de ampliar a sua liberdade. Cada geração amplia a sua liberdade. De novo, primeiramente, os direitos homossexuais. Depois, os direitos de cada um, aspas, escolher o seu sexo. A questão de gênero, por exemplo. O que vem depois? Isso é normal no ser humano, sempre ampliar, estender, empurrar o muro que o contém mais para longe, mais para distante de si. Isso é normal na mente humana, na razão humana. E esse esforço de ir expulsando os limites é orientado por pessoas que têm capacidade de influenciar. Hoje, em nosso caso, são os artistas, ou cantores, ou atores. O que eles falam se torna uma lei, uma regra, uma nova, aspas, revelação. Isso, cada época tem os seus protagonistas. O nosso hoje é a classe, ou as classes dos artistas, assim, genericamente chamados. Na medida que o homem vai ampliando o seu território ideológico de liberdade, vai restringindo também, apequenando também o território normativo das Sagradas Escrituras. É isso que está em jogo. E bom seria que nós tivéssemos muita clareza sobre isso, porque é isso que está em jogo. O pressuposto subjacente à ideologia, seja ela qual for contemporânea, é
de que não existe uma autoridade suprema para a moral. Cada um faz aquilo que acha melhor, porque ele é a sua própria fonte de autoridade. Não há uma fonte suprema para a verdade. Verdade é aquilo que cada um diz que é. Este é o conceito em que nos encontramos. Eu vou só colocar mais um item e vou abrir para 2 ou 3 perguntas e ou observações dos irmãos. Quem tem a Bíblia como fonte de autoridade é chamado de fundamentalista. Ninguém quer ser fundamentalista. Você é? Claro que não. Você é? Não. Eu sou? Não. Ninguém quer ser fundamentalista. O fundamentalismo é uma expressão que nasce no campo religioso a partir de 1910, quando nos Estados Unidos se travou uma grande batalha em torno da teoria da evolução. Quando um professor ensinou numa escola de que o homem, na linguagem da época, vinha do macaco. É chamado do julgamento do macaco, ou o monkey trial. E a discussão foi imensa com os recursos de então. Alguns cristãos, então, publicaram uma série de livrinhos, curtinhos assim, fininhos, chamado The Fundamentals, os fundamentais ou os fundamentos. Nesses fundamentos, nessas crenças fundamentais, estão crenças bíblicas, não mais apenas em relação à questão da criação, mas em todas as dimensões da vida. Cada capítulo da teologia sistemática foi organizada num pequeno livro com o objetivo de espalhar em grandes quantidades para que houvesse, então, essa valorização. Quem lê esses fundamentals, sendo evangélico, concordará com praticamente tudo. Mas essa expressão de fundamentals gerou uma categoria na sociologia política de fundamentalismo, com ampla aplicação nos mais variados campos, inclusive fora do ambiente religioso. Tenho certeza que 99% das pessoas que acusam o outro de fundamentalista não sabem o que a palavra significa. Que as palavras não têm muita importância para as pessoas. Elas não estudam as palavras para saber o que significam, ou o movimento para saber que ideias elas comportam. Se então crer que a palavra de Deus é a nossa fonte de autoridade, é ser fundamentalista, nós somos. Se então é crer no texto bíblico de uma forma literal, sem compreender, sem interpretar, não somos fundamentalistas. Vou dar um exemplo simples. Importa o homem nascer de novo. Nicodemos ouviu isso de uma perspectiva, aspas, anacronicamente falando, fundamentalista. Ele diz: como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus disse: não, Nicodemos, deixa de ser burro. Ele não falou isso, não, eu que estou falando. Eu estou falando de outro tipo de nascimento, o nascimento espiritual, Nicodemos. Ah, bom, agora eu entendi. Não é? Nós muitas vezes citamos textos bíblicos para as pessoas, elas não entendem, porque a primeira leitura que elas fazem é literal. Quem crê em Cristo não passará desta, não morrerá. Como não morrerá? Todo mundo morre.
É uma leitura, simplesmente uma audição literal, sem entender que morrer ali tem outro significado. Ou seja, ao ler um texto bíblico, nós temos que distinguir se é poesia. Se é poesia, interpreta-se como poesia. Se é narrativa, interpreta-se como narrativa, isto é, não quer dizer que o comportamento daquele cidadão deve ser por nós imitado, porque é só uma narrativa. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu, José mentiu. Então a mentira está aprovada por Deus? Não, é uma narrativa de comportamentos. Não contém propriamente o ensino moral, é uma narrativa. E assim nós poderíamos citar outros exemplos. Apocalipse, onde há muita dificuldade. Qualquer leitura que se faz do Apocalipse é verdadeira. Porque o texto bíblico, ele é eivado de figuras de linguagem, algumas das quais nós nunca saberemos o que significam. Então, cada um interpreta do seu modo, mas sempre tem que ser de modo humilde, porque pode ser outra coisa, outro pensamento. Então, a Bíblia não é um livro que se lê como uma fórmula matemática ou química. Não se pode fazer a Bíblia dizer o que ela não diz. Há muitos anos, um cara escreveu um livro, não me lembro agora o título, mas era algo como o Código da Bíblia, eu acho que era isso. Um autor israelense, no qual ele dizia que todos os fatos do mundo estão na Bíblia. Então ele coloca os textos, mistura os textos do computador e aparece lá um nome, um governante. Isso é absurdo. A Bíblia não é um livro cifrado para alguns entenderem que tem um computador que possa manusear. É um livro de vida. Temos que ler e deixar que essa palavra penetre a nossa razão, instrua a nossa razão, penetre o nosso coração e converta o nosso coração. Então eu volto ao princípio. Primeira frase de Lutero. Em Romanos 1,17, o justo, diz esse texto, viverá da fé. Retomo. Aqui, em Romanos 1,17, eu, Lutero, comecei a compreender que a justiça de Deus é que o justo vive pela fé. Aqui senti que eu tinha nascido de novo e que tinha entrado nos portões do paraíso através das portas abertas. Esse é o princípio, portanto, do sola scriptura, sempre associado com o princípio ou o pilar do sola fide. Mas eu estou aqui pronto para ouvir alguém que quer fazer alguma pergunta ou algum comentário. O pastor Samuel está com o microfone aqui. O irmão Paulo, por favor. Ah, você quer ajudar, né, a carregar? Pode deixar lá com ele. Alguém sobre o que foi dito aqui quer se expressar, seja para perguntar ou discordar ou acrescentar algo, esteja à vontade. Só levantar sua mão que o microfone lhe chegará. Faz lembrar, não é? A chamada fixação das 25 teses de Lutero lá na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Ninguém apareceu para discutir. Então, está tudo aprovado. Está tudo certo. Podemos terminar o culto, então. É isso? Alguém tem alguma observação, alguma pergunta? Não estão acostumados, né? Nenhum dia essa chance surgiu. Hoje ela surgiu porque o tempo permitiu. Então, por isso eu formulei esta possibilidade. Sim, lá... Bom, agora apareceram ali, né? Vamos ver aqui.
Boa noite a todos. Aqui, quando o senhor estava falando de fundamentalismo, aí eu me lembrei de um livro que eu li do pastor Oswaldo Smith. Se não me engano, acho que é O Máximo da Vida. Se não me engano, é esse livro. E que ele defende, nesse livro, o fundamentalismo bíblico. E aí ele explica exatamente o que é fundamentalismo, que não é algo como a gente pensa comumente que é. E ele defende que o problema que muitas igrejas passam hoje é justamente porque as igrejas se afastaram desse fundamentalismo bíblico. Então ele defende ali naquele livro que as igrejas, os teólogos principalmente, eles precisam retornar ao fundamentalismo bíblico. O problema, Josué, é o seguinte: quando uma palavra é muito carregada, é melhor não usá-la, porque ninguém vai nos ouvir. Então, o fundamentalismo é de tal modo carregado, fundamentalismo islâmico. Aí o cara explode o seu próprio corpo para matar não sei quantos. Então a palavra não tem como usar mais. E todo ismo, exceto o cristianismo, é difícil. Mas, de fato, eu acho que o importante para retermos é a autoridade normativa das Escrituras. Vamos nos lembrar, irmãos, essa distinção que muito bem faz John Stott. Simplificando, há na Bíblia descrições e há na Bíblia prescrições. O que é descritivo é didático, é um ensino, é uma boa lição, mas não é prescritivo. Vocês sabem que muitas pessoas, talvez se digam fundamentalistas, defendem a poligamia. Mas em nenhum lugar da Bíblia, prescritivamente, imperativamente, se recomenda a poligamia. Embora narre as vidas de polígamos. Vejamos o negócio chamado usos e costumes, movimento pentecostal. Trata-se de uma grande ignorância. Porque nós não podemos, por exemplo, nos vestir como se vestiam os antigos hebreus, que vestiam roupas próprias para andar no deserto. Aquelas instruções ou narrativas sobre as roupas deles eram para aquela época. São narrativas. Se fizermos um templo, o nosso templo não tem que ser como o tabernáculo de Israel, com aquelas descrições. Todavia, mesmo naquelas narrativas, nós tiramos princípios. Quando vemos aquelas medidas, metro para cá, metro para lá, centímetro para cima, centímetro para baixo do tabernáculo, o que aprendemos com aquilo? As coisas de Deus têm que ser feitas a sério, mas as medidas têm que ser outras. Nosso tempo tem outro tamanho. O tabernáculo era pequenininho, desse tamanho aqui, talvez um pouco mais, não cabia ninguém. O templo não respeitava o tamanho do tabernáculo, só para mencionar. Então, os chamados usos e costumes, perdoe-me, são frutos de uma ignorância, de tentar repetir nos dias de hoje a vida da antiguidade. Vou dar um outro exemplo. Atos capítulo 2 e também no capítulo 4, as pessoas tinham tudo em comum, vendiam as suas coisas, colocavam aos pés dos apóstolos e diáconos, e todos tinham tudo em comum. Era um chamado comunismo do amor, expressão adequada. No entanto, essa descrição de ter tudo em comum não quer dizer que deva ser uma prática nossa. O princípio, sim. Mas não temos que vender as nossas propriedades, ir para uma fazenda, e todos nós de Itacuruçá e amigos de Itacuruçá vivermos lá, porque isso é voltar ao Novo Testamento. Não é voltar ao Novo Testamento. Voltar ao Novo Testamento é se importar um com o outro,
é ter tudo em comum. Não a venda de propriedades. Só para ilustrar. Quando nós fazemos uma leitura apenas literalista do texto bíblico, nós queremos praticar o que eles praticavam, mas as culturas mudam, as pessoas mudam. E termino esse meu comentário. Já citei isso aqui. Há uma igreja pentecostal no Brasil que não prega no rádio nem na televisão. Porque Jesus não usava o rádio nem a televisão. Eu nem preciso mencionar o ridículo desse tipo de postura. Não é nenhuma dúvida, mas é um comentário sobre o que ficou conversado, o que ficou falado, né? É sobre o movimento que hoje quer se impor até uma cultura gay, em detrimento até mesmo daquilo que está na Sagrada Escritura. Então, o que me parece que é um movimento cultural que quer impor uma cultura e não aceita, mas eu acho que isso aí não derroga, ou não, o grande amor de Deus até mesmo para com eles, que pode acolhê-los e aceitá-los até daquela forma ali, mas tipo, olha, nós te aceitamos da forma como você é, mas não rejeitamos o que você faz. Isso não importa em derrogação ou revogação daquilo que está na Bíblia. É um comentário que eu colocaria aí para o pastor considerar. Mas as pessoas sequer ouvem. Você já está classificado, você é contra. Você fala, ninguém mais escuta. Quer dizer, o nosso tempo dito racional é totalmente emocional. As pessoas não tomam decisões com base na razão, mas na emoção. Sempre foi assim, sempre será assim. E no nosso caso, através da propaganda. Nós somos vítimas e produtores da propaganda. E a gente não percebe isso, de um lado ou de outro. Sim. Quem mais? Essa semana, num dos grupos que eu faço parte, surgiu a questão da Bíblia gay, né? E essa coisa já foi falada, já foi batida, mas a minha curiosidade é assim, como crente, quem escreveu a Bíblia gay é teólogo também, ele fez teologia, pelo menos ele diz que fez, e ele é gay, e ele prega na sua igreja, e ele disse que não é verdade que foi retirado nada da Bíblia. Por isso, até ele processou um pastor na Bahia que divulgou esse áudio. Ele disse que não é verdade, até porque ele conhece a Bíblia e sabe que não poderia estar tirando nada dali. Porém, como numa Bíblia de estudos, ele faz aqueles quadros que nós costumamos ver, e ali eles colocam as suas razões, porque eles dizem que a Bíblia não foi escrita para o nosso tempo, principalmente o Antigo Testamento, em que ele estaria parado no tempo. E, por isso, os gays não são aceitos na nossa sociedade cristã evangélica, segundo ele. Eu sou da opinião que nós deveríamos, eu estou falando a minha opinião mesmo, até ler o que ele diz, porque eu tenho filhos, né? Nós temos filhos, nós vivemos numa sociedade aberta, como o senhor mesmo acabou de dizer, somos bombardeados todos os dias, toda hora, pelos atores que se dizem falar pela sociedade, e a gente esquece que eles são apenas representantes, e muitas vezes pagos para pagar, eles são apenas representações, corrigindo. Eles são apenas representações e muitas das vezes são pagos para falar alguma coisa e mesmo eles não estão nem aí para o que eles estão dizendo. E em casa eles fazem diferente com seus filhos. Então eu penso que nós deveríamos conhecer, não só falar. O que essa Bíblia pode trazer de ruim para os nossos filhos? Você sabe por que às vezes eu sou contra essa massificação desse assunto? Quanto mais espaço a gente dá, quanto mais espaço a gente tem, a gente às vezes esquece de fazer a nossa parte como cristão e fica dando ouvido às outras coisas quando vê a gente está indo para um lado muito obscuro, quando vê a gente está fazendo a mesma coisa que eles, tem ódio também, e nós estamos nos comportando como uma minoria, e quando nós somos uma maioria, entendeu? Muitas vezes isso acontece
A gente fica ouvindo tanto WhatsApp, tanto áudio, tanta coisa, vamos passar, vamos fazer, e nós nos esquecemos o importante, o mais importante. O que isso vai te trazer? De que maneira eu vou defender o meu filho disso, o meu neto disso, o meu filho que é jovem, mas está meio assim, com a igreja? Como é que eu posso fazer isso? Entendeu? Eu sou uma que sou a favor de comprar, ler, estudar, debater, porque a gente tem que alertar. Não só ficar ouvindo coisas por aí, mas conhecer e alertar. Porque eu vou atrás da notícia, viu? Eu sou uma chata. Então, botou, lá. Eu vou lá atrás da notícia. São 2 comentários. Primeiro comentário. A nossa época, falei sobre isso nos cultos da manhã, acha que é superior às anteriores. Os modernos, o nome já talvez queira dizer isso, mas moderno é uma palavra que não quer dizer nada. Moderno é aquilo que é de hoje. Nenhum significado. Mas nós, modernos, nos achamos mais inteligentes, mais sábios dos que vieram antes de nós. Até aí tudo bem. O problema é que os que virão depois de nós vão achar o mesmo de nós. Essa parte não gostei muito não, entendeu? Daqui a 100 anos vão olhar para mim e dizer, um atrasado, um troglodita, um homem das cavernas, um tal de Israel. Ok? Assim como eu falo dos que vieram antes de mim. É só para ter um cuidado nessa visão de que agora, como eu mencionei de manhã, nós descobrimos a pólvora. Agora a coisa vai. Agora a roda está inventada. É só uma ironia. Bem, há 2 Bíblias que procuram fazer uma leitura pró-movimento homossexual publicadas no Brasil. Uma se chama Graça sobre Graça e a outra se chama Bíblia de Estudo Inclusiva. Eu não li essas Bíblias, mas li dezenas de livros de autores pró-movimento homossexual. O que eles pensam está resumido no meu livrinho As Questões Homossexuais e de Gênero, que antes de comprar as 2 tem que comprar esse meu livrinho, para ele preparar para a outra leitura. Só brincadeiras à parte. Então os argumentos são, perdoe-me aqui a ausência deles, absolutamente pífios, do ponto de vista da hermenêutica. Porque um texto só pode dizer o que ele diz. Um exemplo claríssimo em que essas Bíblias e esses autores insistem que o amor entre Davi e Jonatas era um amor homoerótico. Ora, quem conhece o mínimo de hebraico, quando lê, percebe que o amor ali é diferente do amor erótico. Mas, no entanto, a palavra é uma só, amor. Não sei quem aqui já foi ao hospital evangélico. Quando você entra no frontispício do hospital evangélico, tem um versículo bíblico sobre o amor. 1 Coríntios 13. Só que em lugar de falar a palavra amor, usa a palavra caridade. Porque no século XVIII, quando apareceu a Bíblia em português, começou a aparecer com João Ferreira de Almeida, a palavra amor tinha um péssimo conceito na sociedade. Estava ligado a amores sexuais prostitutos, profanos. Isso era o conceito de amor. Então, tirou-se a palavra e se colocou para a mesma palavra em grego, que é ágape, se traduziu por caridade, que é uma das dimensões do amor bíblico, só para ilustrar um pouco desta questão. Então, depois dessas 2, certamente vão surgir outras, que surgirão autores que vão achar que poderão fazer melhor o trabalho daqueles que fizeram estas, e assim por diante. Repito, o nosso problema é que a interpretação bíblica, eu tenho que terminar porque o tempo é implacável, e temos outro culto daqui a pouco, ela não é feita ao
sabor do que eu acho. Então, quem lê, por exemplo, o que Allan Kardec escreve sobre a Bíblia, tem vontade de rir. Porque ele não entende nada, não sabe o que está falando. Ele pega um texto bíblico e simplesmente não sabe o que significa aquela palavra. E usa aquela palavra como ele acha que é. E assim, toda a obra do Kardec, porque ele acredita que a Bíblia é um livro de quimeras. Ou se é um livro de quimera, ele pode colocar mais uma. Não é a palavra de Deus. Então, resumidamente, a interpretação, ela tem que ser consensual. Ou seja, não é eu achar essa coisa nesse texto. É quando eu acho, eu apresento aos irmãos. Israel, espera aí, o texto não diz isso. É mesmo, não diz mesmo não. Espera, o que diz? Vamos estudar aqui o assunto. Não é eu acho que é isso e invento, desculpe, essa roda, ou descubro essa pólvora. Então, quando nós lemos os textos bíblicos, cada palavra dessa tem uma história, tem um estudo. Às vezes de milênios, pessoas se debruçando sobre este assunto. Eu estava lendo, por exemplo, agora João Crisóstomo, século IV, expondo o significado da Bíblia, como ele a lia. E depois disso veio um outro que melhorou aquilo. É assim a vida. Nós fazemos parte de uma fé comum, tem uma história. Não tem como inventar. E não tem como achar que daqui para trás ninguém leu certo. Eu agora vou ler certo. Isso não existe. A menos que nós creiamos que nós somos melhores do que os que vieram antes de nós. Que é um equívoco também muito grande. Irmãos e irmãs, eu tenho que, como eu disse, parar. Na semana que vem, nós teremos 4 cultos da Reforma. Às 9, às 11, às 17h30, que vamos pensar sobre as crianças e a reforma, com a participação das crianças. E às 19h30, com a orquestra, fazendo um resumo de todas as sola, as 3 sola, sola fide, sola escritura e solos Christus, que vamos tratar em algum desses momentos no domingo que vem ou depois do domingo. Espero ver os irmãos e vamos terminar, depois da orquestra, com bolo e guaraná, para celebrarmos esses 500 anos que estão ali também naquela grande flâmula ali na frente, para você ver, porque é uma herança comum. Nós batistas fazemos parte de uma herança comum. Sei que é difícil as pessoas entenderem isso, como se nós surgíssemos do nada. Nem uma pessoa que acabou de nascer surgiu do nada. Fazemos parte dessa fé comum ou de uma fé uma vez entregue aos santos. Vamos ficar em pé, vamos então orar e nos despedir. Daqui a pouco teremos aqui o aniversário do coro Novo Canto. Se você puder ficar, vai sair inspirado. Senhor, que o Senhor nos ajude a amar a Tua palavra, a ler a Tua palavra, a estudar a Tua palavra, a viver conforme nos instrui a Tua palavra. Damos-te graças por Lutero, por nos trazer de volta aquilo que já está mesmo na Tua palavra. E te rogamos que nos ajudes a ler a Bíblia e aplicá-la aos nossos corações. Nós isso te pedimos em nome de Jesus. Todos podem se assentar.